O critério da composição. Isso é uma briga, viu? Uma briga muito grande. População fixa por pavimento, como eu disse a vocês. Se eu tenho um galpão inteiro, não tenho andares nenhum, então eu vou pela quantidade de pessoas que estão ali dentro. Área construída e altura das edificações. E equipamentos instalados. Equipamentos também contam muito. Se eu tenho um local que eu tenho vários tipos de composições, né? Eu tenho vários tipos de composições. Eu tenho máquinas que trabalham a gás, máquinas que trabalham com combustível líquido. Então eu tenho várias composições de queimas. Então eu tenho que verificar. Então eu não posso simplesmente porque aqui tem só 10 funcionários, eu só vou botar um brigadista. Mas eu tenho 10 funcionários com um ambiente altamente explosivo. Então eu tenho que ter mais de um brigadista. Eu tenho que também entender que eu tenho que conhecer o ambiente que eu estou trabalhando, as máquinas que eu estou trabalhando, para poder aí sim ter uma minha brigada bem formada. Os critérios devem ser aplicados simultaneamente observando o seguinte: na existência de apenas 2 desses critérios, esses devem ser aplicados na íntegra. A gente tem que aplicar todos os critérios na íntegra. Na existência dos 3 critérios, se um número de brigadistas para cada um deles for diferente, a média deve ser ponderada, deve ser aplicada. Vamos lá, explicar resumindo tudo isso. Se eu tenho um ambiente, mais uma vez a vocês, se eu tenho um ambiente, um pavimento, que eu só tenho 2 pessoas trabalhando, mas ali eu tenho um grande índice de foco de incêndio, então eu tenho que treinar essas 2 pessoas. 100% das pessoas que estão ali dentro. São 2, então vão ser 2. Eu tenho 100 pessoas ali dentro e o ambiente é altamente explosivo. Então eu vou ter no mínimo 10 pessoas ali, bem habilitados e bem capacitados para combater incêndio. Eu tenho que sempre visualizar que o ambiente, se eu estou trabalhando ali, o ambiente é explosivo. Quanto mais explosivo, a chance de explosão ali dentro, a maior quantidade de pessoas treinadas eu tenho que ter. Eu tenho que visualizar também isso. Todas as características de cada critério devem ser observadas. Certo? Este critério não foi ninguém que inventou, foi um grupo de pessoas lá em São Paulo, que eles fizeram o projeto, que o número sobre o protocolo de 24.203.2 /001, 1001, ao contrário, de 1996. Então vocês veem que isso aí não foi uma coisa de hoje não, é de 1996, então faz muito tempo que isso existe. Foi feito baseado em alguns incêndios que tiveram em São Paulo de grandes proporções. Então a brigada deve ser composta levando em conta a população física, considerando também a classe e subclasse de ocupação da planta, que são os equipamentos, se eles são explosivos, se eles não são explosivos. Então essas classes e subclasses a gente divide sobre isso. São explosivos e não são explosivos. Neste critério, a brigada de emergência deverá ser composta, observando-se as exigências de acordo com a classe de ocupação. Vamos lá. Esse critério, novamente, é baseado no decreto estadual de São Paulo de 38.069/93, do ano 93, tá? E o terceiro critério constitui um parâmetro de fiscalizador. Permanecer na edificação, possuir experiência anterior como brigadista, Então eu tenho que pegar esses funcionários que permaneçam sempre na edificação. Não adianta eu botar um funcionário do setor X, no setor de produção de acabamento, como brigadista, se ele nunca está lá. Ele está no almoxarifado, ele está deslocado para o almoxarifado. Então eu tenho que sempre ter cuidado de colocar as pessoas no seu devido local. Possuir experiência anterior como brigadista, sempre que possível, não é obrigatório. Se eu tenho um funcionário que ele passou por outras empresas e já foi brigadista, esse funcionário vai ser um funcionário que vai vir agregar serviço para a gente. Então, é bom. É um cara que a gente tem que ter um carinho especial por ele, porque é uma pessoa que já vem treinada em algumas situações. Possuir um bom condicionamento físico. Essa é a briga, Eu tenho que ter um bom condicionamento físico. Eu não vou expor um cidadão que tem pressão alta para ele trabalhar no combate a incêndio. Eu não vou fazer isso. O cara vai fazer um socorro e vai ficar lá preso também. Então eu tenho que pensar sempre no bem-estar das pessoas.
uma boa saúde, né? Você tem um funcionário lá que vai quer se candidatar, mas em 3 meses ele vai para o hospital, porque tem um problema de cansaço. Então, infelizmente, esse funcionário a gente não tem. Não pode trabalhar com ele, não pode contar com ele. Outros funcionários também que a gente não pode muito contar com ele. Quais são? Abre para mim aí, Billy, por favor. Quais são os outros funcionários que a gente não pode contar com ele, gente? Aqueles funcionários que faltam muito, né? Tem um alto índice de atestado. A gente não tem condições de contar com esse cidadão. A emergência, o sinistro, ele não tem data e hora marcada para acontecer. Então, se eu tenho um funcionário que nunca vem para a empresa, ou que vem 2, 3 dias e falta 10 porque bota atestado, então esse funcionário, infelizmente, a gente não pode trabalhar com ele. Outro tipo de funcionário que a gente não pode contar com ele é aquele tipo de funcionário que se acidentou dentro de 12 meses 4 vezes. Poxa, se ele mesmo não cuida dele, como é que a gente vai colocar ele para cuidar dos outros, né? Então a gente tem que ter cuidado no critério de seleção das pessoas. Não é querendo cortar as pessoas, é boa vontade, quer vir, quer ser voluntário, é muito bom, mas a gente tem que ter cuidado com isso. Se eu pego um funcionário que ele tem mau relacionamento com as pessoas lá dentro, eu não posso colocar esse cidadão. Por quê? Porque na hora de um sinistro, que ele for pedir ao cidadão para o cidadão evacuar a área, o cidadão vai ter raiva dele, vai discutir com ele ali, então vai ser um agravante maior. Eu tenho que pensar em tudo nessas situações. Eu não posso liberar funcionários que têm um mau relacionamento com os outros. Tem que sempre ter aquelas pessoas que têm um bom relacionamento com ele. Então a gente faz uma investigação bem clara, né? Billy, bota aí, por favor, no slide, por favor. Deve ser submetido a exames médicos. A gente tem que fazer exames médicos, exames cardíacos, de pressão, condicionamento físico, se ele aguenta, são exames respiratórios. Então, eu tenho que ter uma equipe bem treinada e uma equipe com uma saúde muito boa, certo? Possuir um bom conhecimento das instalações, ele tem que conhecer bem as instalações, ser maior de 18 anos, ser alfabetizado, tem que ser, gente. Como é que ele vai ler as placas de sinalização? Só ver a figura? Não pode, ele tem que ser alfabetizado, ele tem que conhecer as normas, ele tem que ler as normas de combate a incêndio, né? Trabalhar em setor chaves, né? Se eu tenho muitos funcionários que trabalham em manutenção, parte elétrica, né, produção, então vou pegar essas pessoas e vou usar essas pessoas como a melhor chave para que eu possa trabalhar com segurança, certo? Vamos preparar o último vídeo, né? O último vídeo, para que a gente vai preparar para você.